Senhor, nós estamos na Tua presença. Só o Senhor pode soprar fôlego de vida em nós. Oh, Senhor, vem soprar o Teu Espírito em nós, Pai. Oh, para que os que estão cansados sejam renovados, para que os que estão, Deus amado, desanimados sejam fortalecidos, para aqueles que estão fortes sejam mais fortes ainda, porque o Senhor é Deus que vê, que ama, que quer, que deseja nossas vidas, e nós te amamos, Senhor. Desde já vem quebrar, ó Deus, todo impedimento das trevas, toda obra maligna que vem atrapalhando as vidas dos teus filhos, através de pensamentos, através de obras malignas, que saem em nome de Jesus, e que caia por terra todas as cadeias das trevas. E aqui, Senhor, só permaneça a Tua glória, a Tua graça e a Tua misericórdia. Quantos podem dizer comigo assim, em nome de Jesus? O poder de Jesus, o sopro de Deus, transforma a minha vida, quebra as cadeias do inferno, e me dá força e ânimo, para viver uma vida maravilhosa, no Senhor Jesus. Aleluia, vamos aplaudir o nosso Pai. Sopra em mim, Santo Deus, livre estou por Teu amor. Flua em mim, Santo Deus, acende a chama dentro em mim, mostra-me o Teu querer, fale ao meu coração, Senhor, leva-me a Te encontrar, sopra em mim, fale a mim, voz de Deus, bem suave com amor, fale-me, Deus de amor, fortalece o meu viver, mostra-me o Teu querer, fale ao meu coração, Senhor, leva-me a Te encontrar, mostra-me o Teu querer, fale ao meu coração, Senhor, leva-me a Te encontrar, mostra-me o Teu querer, fale ao meu coração, Senhor, leva-me, Senhor, leva-me a Te encontrar, sopra em mim, sopra, Espírito Santo, sopra em mim, sopra em mim, flua em mim, sopra em mim, sopra em mim. Dá a mão pro seu irmão e fala assim: a gente tem que se alegrar no Senhor, meu querido.
Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Deus tem feito grandes coisas na sua vida ou não, irmãos? Tem coisa boa também, né? A gente só fala, ai tem problema, ai tem problema, ai tem problema. A gente tem coisa boa também, não tem? Fala para o seu irmão, grandes coisas o Senhor fez por mim. Estou alegre por isso. Aleluia! Glória a Deus. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual. Não há outro igual. Igual a ti. Igual a Deus. Igual a Deus. Dentro da noite brilhou, Das cinzas nos fez. das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro. Não há outro igual. Igual a Deus. Igual a Deus. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Levante a mão assim, ó. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus é bom. Não há o que temer.
Amados, eu gostaria de hoje compartilhar com vocês um texto que de manhã nós já conversávamos, mas nós estamos vivendo onde os noticiários não cansam de falar que o nosso país está passando por um momento desafiador, está passando por um momento onde a crise já está aí às portas, já está entrando, e muitas vezes nós somos assim, atingido por ideias negativas, por ideias distorcidas a respeito do que é o Evangelho. E eu queria hoje falar sobre aflições, porque Jesus, o Evangelho de Jesus, na verdade, ele traz para nós a segurança de como devemos agir como filhos dele na nossa vida. E eu queria que você abrisse em João capítulo 16, verso 33. E ele diz assim, Jesus falando, nesse capítulo ele está preparando os seus discípulos para as lutas, para as dificuldades que eles enfrentariam e que também diz respeito a nós. E nesse versículo, encerrando quase esse capítulo, então ele diz, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo abra a nossa mente para compreendermos o que Jesus está compartilhando conosco neste versículo e em toda a sua palavra. Quando nós falamos em aflições, nós precisamos entender um pouco o que esta palavra quer dizer. Aflição diz respeito à agonia, sofrimento, tristeza, preocupação, desassossego e inquietação. Então, quando nós estamos falando em aflições, nós não estamos falando simplesmente de uma desgraça, mas estamos falando de, alguma coisa que nos tira a paz. E aflição é um sentido de agonia, sofrimento, preocupação, desassossego por alguma coisa, ou coisa que vai afetar a vida, direta ou indiretamente. Quando nós nos sentimos inquietados, ansiosos, preocupados, isso já começa então a ser uma aflição para nós. E nós precisamos aprender algumas coisas a respeito disso para podermos ter maturidade para vivermos o Evangelho no momento de crise. Nós precisamos entender o que o Senhor nos diz em sua palavra a respeito de aflições, a respeito de provações, porque nós vamos passar por situações difíceis. E eu queria destacar aqui algumas coisas importantes que podem gerar em nós aflições. A primeira coisa que gera para nós como seres humanos como aflição é a consequência da queda do homem. Quando o homem pecou, então houve o rompimento, a separação. Está lá em Romanos dizendo assim, pois todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Quando Adão pecou, quando o homem escolheu se afastar de Deus, veio então consequências desta queda. Deus tinha dado ao homem o domínio da terra, Deus tinha dado a ele então condições para que ele tivesse uma vida de vitória, mas quando ele escolhe ouvir a sugestão de Satanás, quando ele se submete à indução de Satanás e ele escolhe caminhar longe de Deus, ele entrega para Satanás o domínio. E então Satanás começou a dominar sobre a terra, e o mundo jaz no maligno. Então nós herdamos do primeiro Adão consequências da queda, nós herdamos coisas que traz para nós sofrimento, que traz para nós ansiedade, que traz para nós aflições. Mas tem uma outra causa que eu queria destacar, que gera em nós aflições, é o próprio pecado. É a nossa escolha de se afastar de Deus. É quando eu peco, eu trago consequências na minha vida. E a Bíblia diz o seguinte, o salário do pecado é a morte. E morte significa separação.
E quando eu me separo de Deus, quando eu desobedeço a Deus, quando eu saio da proteção de Deus, quando eu desobedeço e peco, então eu herdo e recebo esta consequência. E com certeza, as consequências do pecado traz sofrimento, traz aflições. Só que aí não é uma coisa externa, é uma consequência da minha escolha. E muitas vezes nós estamos sofrendo por consequência, por escolha, decisões, de agirmos precipitadamente, de agirmos em contradição com a palavra de Deus, e nós então vivemos afligidos por quê? Porque escolhemos o pecado. Então o pecado que eu cometo traz consequências sérias na minha vida, e eu vivo, muitas pessoas vivem afligidas por causa do pecado. Muitas pessoas no final da sua vida vão ter câncer porque escolheu fumar a vida toda. E as estatísticas comprovam isso, que a maioria dos fumantes, a maioria, não podemos afirmar 100%, mas as consequências do pecado vai nos atingir. E a consequência do pecado, como morte, como separação, traz para nós sofrimento. E se porventura você que escolheu caminhar longe de Deus, escolheu as drogas, escolheu qualquer desobediência, se você escolheu sentimentos errados no seu coração e você se afasta de Deus, você vai ter aflição. Você vai ter aflições causadas por quê? Da sua desobediência. Então o pecado gera em nós consequências, gera em nós sofrimento, gera em nós problemas. Então muitas pessoas culpam todo mundo e até culpam a Deus da sua luta, do seu problema, mas na verdade Deus e nem o diabo tem a ver com isso, porque é uma consequência do próprio pecado. Mas tem uma outra coisa que nos traz o sofrimento, que está ligado ao pecado, mas ao pecado que cometem contra mim. Que na verdade coisas que pessoas em desobediência, em quebra de princípio, se levanta contra nós, através de uma palavra, através de uma atitude, através de uma reação, nos traindo, nos ferindo, nos machucando e nos atingindo profundamente. São pecados que cometem contra mim. Pecados, coisas que as pessoas fazem que nos ferem. E é bom lembrar que o ferimento ele é muito mais intenso quando se trata de alguém próximo. Quando uma pessoa que você não conhece, que por acaso te maltrata e você se cruzou com ela no trânsito, em algum lugar que você não tem afinidade, você rapidamente supera. Mas quando alguém que é próximo, quando é alguém que você valoriza, quando é alguém que você tem um carinho por ela, e esta pessoa faz algo e te fere, ela te trai, ela fala algo de você, ela tem uma atitude errada com você, se você não cuidar bem disso, você vai sofrer. E aí vem o ressentimento, aí vem a mágoa, aí vem, coisas que vão corroendo, e você vai tendo problemas de sofrimento, de aflições interiores. Quantas e quantas pessoas vivem angustiadas, vivem carregando mágoas e com muitos anos de caminhando com Deus, ainda tem ressentimento de alguém, e quando se prega sobre perdão, quando se fala da importância que temos de perdoar as pessoas, muitas pessoas ainda dizem, não, aquele eu não perdoo. Eu não perdoo. Quantas vezes você ouviu de pessoas que estão ali, definhando a mágoa, ela corrói o interior. E olha, meu amado, se você e eu não aprendermos a viver a palavra e a praticar a palavra, se nós não tomarmos a decisão de perdoar aquele que tem nos ofendido, nós seremos afligidos pela nossa escolha. Foram pessoas que fizeram contra nós, pessoas que agiram contra nós, mas a minha reação em não perdoá-lo, então aquele pecado cometido contra mim começa a gerar fruto dentro de mim, e eu começo a sofrer as consequências de uma mágoa, de um ressentimento. Eu sei que todos nós que estamos aqui, todos nós,
já fomos ofendidos por alguém, sim ou não? Todos nós já fomos, de certa forma, assim, decepcionados. E nós precisamos entender que muitas vezes o nosso sofrimento está em valorizar esta ofensa, em valorizar o ocorrido, o fato, e alimentar em nosso coração uma coisa errada, que na verdade aí já também começa a ser o meu próprio pecado, de não perdoar. Mas, meu amado, nós vivemos em dias onde as pessoas, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, são dias trabalhosos. As pessoas são amantes de si mesmo. As pessoas são defensoras daquilo que diz respeito a si próprio. E as pessoas têm se distanciado do amor de Deus. E nós precisamos então aprender estas coisas, ter clareza, para que nós tenhamos então condições de, diante de todas estas situações, aprendermos a desfrutarmos do que Jesus prometeu. Tenho dito isto para que vocês tenham paz. Mas tem uma outra coisa que eu quero destacar, que são os acontecimentos que surgem sem esperar. São as fatalidades que surgem na nossa vida, ou coisas inesperadas, como por exemplo, uma doença, um desemprego, uma situação, um acidente, uma situação aonde você não esperava e de repente vem sem aviso, sem mais, sem menos, aquilo que você jamais imaginava acontece. E quantas vezes isso tem gerado sofrimento, angústia, porque essas pessoas foram alcançadas por uma doença que, meu Pai, quantos casos que nós vemos isso na nossa vida, pessoas que nós amamos, que de repente acontece algo, você fala assim, meu Deus, e agora? Acidente acontece com qualquer pessoa. E nesta semana nós estávamos conversando de um acidente que aconteceu comigo, e até eu brinquei com os meus cunhados. Eu estava levando a minha sogra, e além da sogra, eu estava levando a mãe da sogra. Jesus. E aí de repente eu estava indo, quem é um pouquinho mais antigo lembra, estou indo para São Paulo numa chuva, aquaplanei, e infelizmente no instinto de querer segurar o carro, pisei no freio. O carro dá uma virada e graças a Deus só virou, não encapotou. Aí eu brincava com ele, fazia o que? Era a sogra, né? Não, irmãos, foi para mim uma coisa super chata. E a dona Luísa perdeu um dedo, teve que amputar um dedo. Foi algo constrangedor, foi algo que gerou em mim um sentimento assim, ai meu Deus. E eu lembro de uma pessoa, uma pastora amiga minha, assim, muito chegada, chegou para mim e disse, Carlos, você está em pecado, hein? Olha o que está acontecendo com você. Eu olhei para aquela irmã e disse assim, os amigos de Jó ainda existem. Mas quando você está passando por aflições, por problemas, por dificuldades, quais são os pensamentos que te vêm à mente? Quantas vezes você pensa assim, Deus se esqueceu de mim, olha a prova, e aí às vezes você vem pensamentos, olha, o que eu fiz de errado? Aonde estou pecando? Porque olha o que eu estou passando. Quem já pensou assim? Só eu. Quantas vezes você tem um sentimento de abandono? Você está orando, está buscando, está fazendo tudo certinho, do jeito que você sabe. Então você sabe, está dando o seu melhor, do jeito que você entende que é o melhor. E de repente vem um acidente, vem uma provação, vem um desemprego, vem uma crise financeira. E aí você entra em crise e está falando, ai meu Deus, o que está de errado comigo? Senhor, tem misericórdia, sonda o meu coração, Senhor. Ai Senhor, tem misericórdia, o que eu faço, Senhor? Ai, e começa a entrar numa crise.
E nós precisamos entender que aflições nós enfrentaremos. Nós precisamos enfrentar essas aflições com segurança de fé. E Jesus lá em Mateus 26, do 33, se não me engano, em diante, lá diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No versículo 34 diz: Portanto, não vos preocupeis, não andeis ansioso pelo dia de amanhã, não andeis com aflições a respeito do seu futuro, não andeis preocupados com o que vai acontecer amanhã. E aí ele fala assim: olha, porque basta cada dia o seu mal. Amanhã, desculpa, vou ler o versículo, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Esse versículo sempre mexeu comigo. Que mal é esse que eu tenho que enfrentar? Quem hoje teve um bom domingo? Mas o texto está dizendo que cada dia tem o seu mal. Não é uma coisa interessante? Eu sempre fico perguntando, mas olha, eu tive um domingo abençoado, comi bem, tive o culto da manhã, descansei um pouco à tarde, estou aqui no culto adorando a Deus e posso dizer, foi um dia tremendamente abençoado. Mas quando Jesus está dizendo que cada dia tem o quê? O seu desafio, tem os seus confrontos. Nós temos que entender que a cada dia da nossa vida, amanhã é segunda-feira, alguns de vocês vão levantar às 4 da manhã, outros às 6, e vão para o trabalho, vão ter que enfrentar desafios. Na verdade, aqui esta palavra está dizendo para mim e para você, no mundo, no dia a dia, cada dia, nós enfrentaremos desafios. Nós enfrentaremos dificuldades, preocupações, e a maior luta que nós enfrentamos está nos nossos pensamentos, no nosso interior. Eu sei que muitas vezes nós vivemos um dia em paz, mas dentro de nós, os nossos pensamentos são dominados por coisas negativas. E nós precisamos aprender a viver o cristianismo que Jesus nos ensina. E olha, meu amado, lá em Tiago, capítulo 1, fala sobre algo interessante. No verso 2, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Então aqui o texto está dizendo para mim, olha, as provações, as aflições surgirão, as dificuldades surgirão, e nós temos que ter o que? Grande gozo, nós temos que ter alegria, quando passarmos por provas. O nosso foco não tem que estar nas aflições, o nosso foco não tem que estar nos problemas, o nosso foco tem que estar no Senhor. Da onde vem o socorro? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virão o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então tende grande gozo quando passardes por várias provações. E Jesus está dizendo, estas coisas vos escrevo, ou isto tenho dito, para que vocês tenham paz. Então, amado, a nossa aflição está muito ligada no foco, ou na maneira que nós enfrentamos o dia mau, as lutas, as dificuldades. Meu amado, se eu e você começarmos amanhã de manhã, ao iniciarmos esta semana, começarmos a encher a nossa mente, a renovar a nossa mente, a encher o nosso coração da palavra, a termos comunhão com Deus, pode vir luta e virão, mas em todas estas coisas seremos mais que vencedores. Então tende grande alegria,
tende gozo, quer dizer, tende bom ânimo, tende sentimento alimentado pela palavra. Você e eu precisamos ter isso no nosso coração. Meu amado, Jesus não prometeu uma vida de mar de rosas. Ele não prometeu um evangelho que, ao aceitá-lo, parece que tudo virou automático. Quantos de nós, ou na verdade todos nós, quando aceitamos Jesus, desfrutamos de algo sobrenatural, uma presença sobrenatural, mas começamos a enfrentar batalhas na nossa própria casa, com os nossos amigos, com as pessoas que estão à nossa volta, começaram a olhar para nós de maneira diferente. Mas se nós tivermos o foco certo, e aqueles que tiveram o foco certo, permanecem até hoje. Tende grande gozo quando passardes por provas. As provas virão, meu querido, as aflições virão, a luta do dia a dia, o mal do dia virão e atingirão as nossas vidas, mas nós não ficaremos prostrados e enfrentaremos os gigantes na autoridade do Senhor dos Exércitos. E aqui o texto vai dizendo ainda muito mais. Lá em 1 Pedro 1,5 diz que pelo poder de Deus sois guardados. Aonde está a nossa proteção? É o poder de Deus que nos sustenta. Na semana passada nós ouvimos a palavra do Senhor que disse claramente para mim e para você: não é por força, nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que nós vencemos. E aqui está dizendo, é pelo poder de Deus que sois guardados. Nós somos protegidos, porque está escrito: recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Quem está conosco é maior do que está no mundo. Quem nos protege não é a nossa sabedoria, não é a nossa teologia, não é a nossa compreensão. O que nos protege é o Espírito Santo e o poder que Ele nos dá para enfrentarmos todo principado e potestade, porque o Senhor é a nossa vitória. É este poder que nos guarda, é este poder que nos sustenta. E aqui o texto continua: este poder de Deus sois guardado mediante a fé para a salvação. Então, amados, nós somos guardados pelo poder de Deus e nós temos que ter a fé. E fé é o quê? É você enxergar acima das circunstâncias. Porque a definição de fé é clara, dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Preste atenção na definição. A fé é a convicção daquilo que você não vê. Vou repetir. Tenta entender. A fé é a firme convicção daquilo que você não vê. É a plena certeza daquilo que você espera. A definição de fé nos leva numa outra dimensão. Você está desempregado, mas você diz assim: olha, estou desempregado, mas não abandonado, não rejeitado. A minha bênção está chegando, porque quem vai me arrumar o emprego não é a cunha que eu tenho, não é o meu amigo, mas o Senhor me abrirá esta porta. Fé é você olhar acima da circunstância. Na verdade, fé é olhar acima da realidade. É maluco isso. Mas tenta entender a definição de fé. Se é a convicção daquilo que eu não vejo, mas é a certeza daquilo que eu espero. Eu estou sendo desafiado a olhar não para o tamanho do gigante, mas a olhar para o poder todo-poderoso do nosso Deus. Fé é eu não ser atingido com as má notícias, porque o justo, o servo de Deus, não temerá a má notícia. O país está em crise, vamos passar por ela, mas nós temos o supridor. E o Salmo 23 não é uma decoreba, o Salmo 23 é verdade para mim e para você.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu passe pelo vale de uma crise, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu passe por aflições, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia! Aleluia! Agora, a nossa fé, o nosso ânimo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa fé e o nosso ânimo, ele é processado primeiramente na nossa mente, nos nossos pensamentos. E a nossa fé e o nosso ânimo, ele é liberado pelas nossas palavras. Se nós aprendermos a usarmos esta ferramenta do pensamento e da palavra, as nossas emoções serão transformadas. Mas nós somos guiados pelo que sentimos. Não estou sentindo bem hoje. Estou sentindo que esta luta vai durar muito tempo. Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Meu amado, se eu e você não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos esta situação, se nós estivermos dispostos a renovar a nossa mente, a mudar os nossos pensamentos, meu amado, a crise, a aflição jamais será maior do que o teu Deus. Então eu tenho que renovar a minha mente. Eu tenho que começar a pensar como Deus pensa. Mas nós somos negativos por natureza. Observe amanhã quando alguém perguntar para você ou você perguntar para alguém: como é que está, irmã? Estou na prova. Estou na prova. Mais ou menos. Fazer o quê, né? O país está em crise. Aquilo que eu vou falando começa a ser semente para as minhas emoções. Aquilo que eu vou falando, diz a Bíblia que o poder da vida e da morte está na boca, e nós comeremos do fruto daquilo que falamos. Se eu e você entendermos Romanos 12, 2. Não vos conformeis com as aflições, não se conformeis com as lutas, elas estarão aí, e nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que passar por elas, mas o nosso foco, a nossa confiança não está em nós, não está no governo, não está nas pessoas, mas a nossa confiança está no Senhor. E em Romanos 8, 18, olha o que diz lá. Romanos 8, deixa eu achar aqui que já vou ler para não falar. 8, 18. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meu amado, essas lutas que estamos passando, este mundo é passageiro, esta vida é passageira, nós vamos passar, vamos enfrentar todas as lutas possíveis. Mas olha o que diz, verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, não é esperança. Se você espera algo, a fé é a plena convicção, é a certeza daquilo que eu não vejo, mas é a convicção daquilo que eu espero. Eu tenho esperança. Eu estou visualizando. Lá em Jeremias 29, 11, que está sendo falado ultimamente esse versículo, que o Senhor tem pensamento de paz e não de mal para nos dar o fim que esperais. Ele está nos chamando para enxergar além da circunstância. Nós somos salvos pela esperança.
Lá no verso 25, mas se a esperança, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Esperar é você visualizar, é você renovar a sua mente, é você confrontar os seus pensamentos de ansiedade, é você confrontar os seus pensamentos de preocupação, é você não ficar ansioso com o dia de amanhã, porque você não sabe se vai estar vivo amanhã, é você ter convicção, é você enxergar, é você olhar para frente, é você esquecer das coisas que para trás ficam e olhar para o autor e consumador da fé, é você confiar de que o Deus que você serve, Ele te ama e está trabalhando por você. E ele diz mais, do mesmo modo também o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós. Amados, vire para o seu irmão e diga assim: olha, você vai passar por aflições. Fala assim, ó, não tem jeito, você vai passar. Piora um pouquinho mais. Foi Jesus que disse isso a seu respeito. Fale para ele. Carlos, eu vou embora. Já pode encerrar o culto, eu quero saber. Eu vim aqui para ouvir uma palavra de fé, de bênção. Agora você vem falar que vou passar por aflições. A hora que nós entendermos isso, que as aflições, as lutas, os desafios, os problemas fazem parte da vida, nós começaremos a enfrentá-los de maneira diferente. Você vai parar e dizer: ai Senhor, onde que eu pequei? Ai Senhor, será que estou errado? Ai Senhor, o Senhor falou comigo, mas o Senhor falou mesmo. Foi tua vontade, não foi tua vontade? Ai Senhor, será que eu fiz a tua vontade? Não fiz. Ai, calma. Neste mundo, passaremos por aflições. Agora é bom lembrar e questionar. As aflições que eu estou passando é consequência do meu pecado? Ainda há esperança. Corre urgentemente para os braços do Senhor. O filho pródigo estava numa aflição, não estava comendo comida do porco. Estava lá sem nada, saiu com muita grana. Perdeu tudo. Ele estava numa tremenda prova. Está na prova, irmão? E estou comendo comida do porco e caindo em si. Diz o texto, teve um insight, olha que palavra chique, teve uma convicção do Espírito, e ele falou: oxe, o que está acontecendo? Pequei contra os céus e contra o meu Pai. Na casa de meu Pai, os trabalhadores têm o que comer, têm o que vestir, e eu estou aqui comendo comida de porcos. Vou ter com meu Pai. As aflições daquele jovem foram consequência do pecado, mas o toque de Deus o alcançou. Se você está colhendo o fruto do seu pecado, há esperança para você. Jesus morreu por seus pecados. Corre urgentemente para os braços do Pai. E se alguém te abandonou, te rejeitou, te traiu, não carregue esse peso morto na sua vida. Porque, meu amado, mágoa, ressentimento é um peso morto. Se você está sofrendo por isso, por mágoa ainda, puxa, cara, mas se você soubesse o que ele fez para mim, se você soubesse quem é que eu estou falando, está na minha frente, é você mesmo, não tem problema. Não tem problema, se sou eu, azar meu, né? Azar meu. Desculpa o português.
não importa quem é. Enquanto você guarda para si, você vai ser consumido por essa mágoa. E você vai viver tão angustiado, que você vai perder o sono, vai entrar em depressão, a vida vai perder o sentido para você. Todo mundo será culpado do seu fracasso. Você vai culpar todo mundo porque nada dá certo para você. Essas aflições não é Deus e nem o diabo, é a sua escolha. Mas você pode correr para os braços do Pai e lembrar do Pai Nosso. Pai, perdoa as minhas dívidas. Pai, perdoa os meus pecados. Assim como hoje eu perdoo esta pessoa aqui, Senhor. E minha vontade era de abraçá-lo e dizer: Jesus te ama e eu também. A nossa vontade é matar mesmo. A nossa vontade é vingar mesmo. Mas e se Deus te matasse porque você pecou? Mas eu vou aprender no Pai Nosso dizer: Pai, perdoa os meus pecados. O Senhor já me perdoou. Eu era um filho pródigo que escolhi estar longe de Ti. O Senhor me acolheu, deu um anel, me deu roupa nova. Senhor, essa pessoa eu perdoo também. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você dar como liquidado e vencer. Mas você pode estar passando por um momento inexplicável, de uma coisa inesperada. Como falei, um acidente, uma doença, um desemprego, uma crise financeira. Também crise financeira nem sempre é o governo. Quem é que usa o cartão? Quem tem a senha do seu cartão? Quem? Minha esposa, cara. Por que você deu? Você não viu lá quando você recebeu a carta? Não dê a senha para ninguém. A sua crise financeira nem sempre é do governo, nem sempre e nem com certeza é o diabo. A senha, cara, eu pus a minha senha no site. Todo mundo sabe. Mas mesmo que a crise você não tenha culpa nenhuma. Você é um excelente empregado, você fez tudo certinho, você sempre deu a sua vida pela empresa. Mas o chefe te chamou na sala e disse: infelizmente, a firma está quebrando. Você é um ótimo funcionário. Sou grato por tudo que você fez nesta empresa. Mas infelizmente não só você, mas muitos dos seus amigos irão junto. Você está dispensado. É uma coisa inesperada. E quantas pessoas são atingidas por isso? Mas, meu amado, estas coisas eu vos digo para que tenhais paz. Esta palavrinha paz é uma palavra que está ligada à palavra shalom. Paz não é só ausência de guerra. Paz é você ter o suprimento na tempestade. É você ter segurança. É você ter os recursos necessários para enfrentar as tempestades. Para que você tenha paz. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O ânimo começa aqui. Comece a meditar nas promessas de Deus. Comece a ter intimidade com o Espírito Santo, como nós lemos, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos que ter intimidade.
O ânimo começa nos nossos pensamentos. O ânimo começa pelas nossas palavras. Esta semana será a melhor semana da sua vida. Esta semana você vai ser mais do que vencedor. Você vai ser campeão. Você vai receber medalha de ouro. Mas para que tudo isso aconteça, passareis por aflições. Viu? Que graça tem o Corinthians ganhar do chute da transformação lá, não é isso? Do time nosso. Que graça tem por lá esses jogadores profissionais com os nossos meninos? Vamos disputar aí. Venho toda a classe, a seleção brasileira vai jogar com a seleção de Votorantim. Que graça tem? Agora imagine o Corinthians enfrentando o Santos e o Santos ganhando do Corinthians. Voltando, é só para descontrair, vamos encerrar. Todos aqueles que ganharam medalha de ouro no PAN não enfrentaram qualquer um. Passaram por aflições. Aquele cara lá que ficou, eu fico assustado, irmão, de ver aqueles ginastas, não é lá como é que chama. Ele vem e dá cada piruleta, e aquele que pega na argola, então. Agora, para ele ganhar a medalha de ouro, ele teve as aflições dos treinos, teve as aflições de aguentar o técnico, ó. Ô meu, mais. Medalha de ouro, campeão, título, vem pelas aflições. Treino é aflição, mas há uma coroa, há uma medalha, há uma bênção. E nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E há uma coroa nos esperando, há uma vitória, há uma terra prometida, há uma bênção, há um milagre, há uma porta aberta, há Deus operando. Pode se preparar, esta semana será uma semana de bênção. A maior bênção, a maior vitória está em enfrentarmos o inimigo. Você já imaginou a sensação de Davi, quando ele pegou aquela pedrinha, ó, ele enfrentou aquele gigante na força do seu braço? Não. Quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus, o Senhor dos Exércitos? Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor me entregará em minhas mãos, e você vai ver com quem você mexeu. Nesta semana, enfrente os seus desafios, as suas aflições, no nome do Senhor dos Exércitos. E quando o Golias caiu, ele não morreu com a pedrada. Davi teve que correr lá e pegar um bico de uma espadona, e foi lá e cortou a cabeça de Golias. Meu amado, não desista na primeira pedrada. Não desista quando as coisas dêem uma melhoradinha. Não esqueça de usar a espada. Continue usando a espada do Espírito. Continue usando a palavra de Deus. Se você teve uma vitorinha pequenininha, uma conquista pequena, não desista. Use a espada. Encha a tua mente da palavra. Ora em línguas. Tenha intimidade com Deus. E pode ter certeza, as aflições virão, mas a vitória é sua, no nome do Senhor. E eu tenho que ler o texto, o cântico da vitória. Onde está o cântico da vitória? Está vendo? Está na Bíblia.
tem isso como título. Está escrito assim, ó, Cântico da Vitória. Está na Bíblia. Domingo de manhã eu preguei. Romanos 8, verso 31 em diante. Mas eu só vou ler o 35 até o final. Preste atenção, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. O que te separa do amor de Deus? Olha o que está dizendo, perguntando aqui. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Leia lá todo mundo comigo. 1, 2, 3. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Aflições teremos, luta teremos, mas o Senhor está pelejando por nós. Mais forte, glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. A vitória é nossa. Jesus no Calvário nos deu a vitória. Em Jesus e por Jesus somos mais que vencedores. Abre a tua boca, glorifica. Ei, seja cheio do poder que te guarda, da unção que te guarda, do poder que te sustenta. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Receba a vitória. Nesta semana Deus abrirá portas. As aflições virão, as lutas virão, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Aleluia! Se ouvirá um novo som de aleluia,